Uma entrevista com Leon Trotsky. Fossa. Qual será, em sua opinião, o desenvolvimento futuro da situação atual na Europa? Trotsky. É possível que também nessa ocasião a diplomacia possa chegar a um desonroso compromisso, mas ele não durará muito tempo. A guerra é inevitável em um futuro muito próximo. Uma crise internacional segue a outra. Suas convulsões são as dores do parto da guerra que se aproxima. Cada novo paroxismo terá um caráter mais severo e perigoso. Atualmente não vejo nenhuma força no mundo que possa deter o desenvolvimento desse processo, ou seja, o início da guerra. Uma terrível matança avança inexoravelmente em direção à humanidade. Naturalmente, uma ação revolucionária oportuna por parte do proletariado internacional poderia paralisar o serviço de rapina dos imperialistas. Mas nós devemos encarar a realidade. As massas trabalhadoras da Europa, em sua imensa maioria, estão sob a direção da Segunda e Terceira Internacionais. Os dirigentes da Internacional Sindical de Amsterdã apoiam a política das direções da Segunda e Terceira Internacionais e estão a seu lado no que se chama Frentes Populares. A política da Frente Popular, como demonstram os exemplos de Espanha, França e outros países, consiste em subordinar o proletariado à ala esquerda da burguesia. Todavia, toda a burguesia dos países capitalistas, tanto de direita como de esquerda, está impregnada de chauvinismo e de imperialismo. A Frente Popular serve para transformar os operários em bucha de canhão para sua burguesia imperialista, e para nada além disso. A Segunda e Terceira Internacionais e a Internacional Sindical de Amsterdã são atualmente organizações contra-revolucionárias, cuja tarefa é frear e paralisar a luta revolucionária do proletariado contra o imperialismo democrático. Enquanto a criminosa direção dessas internacionais não for derrotada, os operários serão impotentes para se opor à guerra. Essa é a amarga, mas indiscutível realidade. Nós devemos aprender a encará-la de frente e não nos consolarmos com ilusões e discursos pacifistas. A guerra é inevitável. Fossa. Qual será o efeito da guerra sobre a luta da Espanha e sobre o movimento operário internacional? Trotsky. Para compreender corretamente a natureza dos próximos acontecimentos, devemos, antes de mais nada, demonstrar a teoria falsa e completamente equivocada segundo a qual a próxima guerra será uma guerra entre fascismo e a democracia. Nada é mais falso e mais estúpido do que essa ideia. As democracias imperialistas estão divididas por causa das contradições dos seus interesses em todo o mundo. A Itália fascista pode facilmente passar para o lado da Grã-Bretanha e da França, se ela deixa de acreditar na vitória de Hitler. A Polônia semifascista pode unir-se a um outro lado de acordo com as vantagens que lhe serão oferecidas. No transcorrer da guerra, a burguesia francesa pode substituir sua democracia pelo fascismo para manter a submissão dos operários e obrigá-los a lutar, até o fim. A França fascista, assim como a França democrática, defenderá suas colônias com armas em mão. A nova guerra terá um caráter de rapina imperialista muito mais claro do que de 1914 a 1918. Os imperialistas não lutam por princípios políticos, mas por mercados, colônias, matérias-primas, pela hegemonia sobre o mundo e sobre suas riquezas. A vitória de qualquer um dos campos imperialistas representaria a escravidão definitiva de toda a humanidade, o fortalecimento da submissão de colônias existentes, dos povos fracos e atrasados, entre eles os da América Latina. A vitória de qualquer um dos campos imperialistas representará a escravidão, a desgraça, a miséria, a decadência da cultura humana. Qual é a saída, você me pergunta? Pessoalmente, não tenho dúvidas de que a nova guerra provocará uma revolução internacional contra a dominação das camadas imperialistas sobre a humanidade. Durante a guerra, todas as diferenças entre democracia imperialista e o fascismo desaparecerão. Em todos os países, uma ditadura militar impiedosa reinará. Os operários e camponeses alemães morrerão da mesma forma que os franceses e ingleses. Os instrumentos de destruição são tão aperfeiçoados que a humanidade provavelmente não será capaz de resistir à guerra por mais alguns meses. O desespero, a indignação, o ódio levarão as massas de todos os países em guerra a uma insurreição armada. A revolução socialista é inevitável. A vitória do proletariado mundial acabará com a guerra e resolverá desta forma o problema espanhol,
assim como todos os problemas atuais da Europa e de outras partes do mundo. Esses dirigentes da classe operária querem atrelar o proletariado ao tanque de guerra do imperialismo, coberto com a máscara de democracia. Esses homens são hoje os piores e os mais diretos traidores dos trabalhadores. Nós devemos ensinar os operários a odiar e a desprezar os agentes do imperialismo, pois eles envenenam a consciência dos trabalhadores. Nós devemos explicar aos operários que o fascismo é apenas uma forma do imperialismo, que nós não devemos lutar contra os sintomas externos da doença, mas sim contra suas causas orgânicas, ou seja, contra o capitalismo. Fossa. Qual é a perspectiva para a Revolução Mexicana? Como você vê a desvalorização da moeda em relação à expropriação das riquezas da terra? Trotsky. Eu não posso falar em detalhes sobre essas questões. A expropriação da terra e das riquezas naturais é uma medida indispensável de defesa nacional para o México. Não satisfazendo as necessidades cotidianas do campesinato, nenhum país latino-americano poderá obter sua independência. A queda do poder de compra da moeda é resultado do bloqueio imperialista contra o México, que já começou. As privações materiais são inevitáveis na luta e é impossível salvar-se sem sacrifícios. Capitular diante dos imperialistas significaria abandonar as riquezas naturais do país à saqueagem e o povo à decadência e à extinção. Evidentemente, as organizações operárias devem estar atentas para que o aumento do custo de vida não recaia fundamentalmente sobre os trabalhadores. Fossa. O que você pode dizer sobre a luta de libertação dos povos da América Latina e sobre os problemas do futuro? Qual é a sua opinião sobre o aprismo? Notas. 1. Sua organização internacional, o segundo e terceiro Congresso. 2. Confere os artigos incluídos nessa parte sobre a lotinha estanha que Stalin entregou a Hitler. 3. Entre os documentos do encontro de Trotsky com Sovalako, faltam o texto da pergunta de Sovalako e o bloqueio de respostas de Trotsky, que não foi concluído. Provavelmente essa parte foi perdida após a prisão de Sovalako pelos agentes de Stalin na Cidade do México. Eu não estou suficientemente a par da vida de cada um países da América Latina para poder dar uma resposta concreta às questões que você me apresenta. De qualquer maneira, me parece claro que as tarefas internas desses países não podem ser resolvidas sem uma luta revolucionária simultânea contra o imperialismo. Os agentes dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Lewis, Joe, Lombardo Toledano, os stalinistas, tentam substituir a luta contra o imperialismo pela luta contra o fascismo. Nós temos observado os esforços criminosos feitos por eles no recente congresso contra a guerra e o fascismo. Nos países da América Latina, os agentes dos imperialismos democráticos são particularmente perigosos, porque são mais capazes de enganar as massas que os agentes declarados dos bandidos fascistas. Eu tomarei o exemplo mais simples e mais demonstrativo. Existe atualmente no Brasil um regime semifascista que qualquer revolucionário só pode encarar com ódio. Suponhamos, entretanto, que amanhã a Inglaterra entre em conflito militar com o Brasil. Eu pergunto a você de que lado do conflito estará a classe operária. Eu responderia: nesse caso, eu estaria do lado do Brasil fascista contra a Inglaterra democrática. Por quê? Porque o conflito entre os dois países não será uma questão de democracia ou fascismo. Se a Inglaterra triunfasse, ela colocaria um outro fascista no Rio de Janeiro e fortaleceria o controle sobre o Brasil. No caso contrário, se o Brasil triunfasse, isso daria um poderoso impulso à consciência nacional e democrática do país e levaria à derrubada da ditadura de Vargas. A derrota da Inglaterra, ao mesmo tempo, representaria um duro golpe para o imperialismo britânico e daria um grande impulso ao movimento revolucionário do proletariado inglês. É preciso não ter nada na cabeça para reduzir os antagonismos mundiais e os conflitos militares à luta entre fascismo e democracia. É preciso saber distinguir os exploradores, os escravagistas e os ladrões por trás de qualquer máscara que eles utilizem. Em todos os países latino-americanos, os problemas da revolução agrária estão indissociavelmente ligados à luta anti-imperialista. Os stalinistas estão hoje buscando paralisar as duas lutas. Para o Kremlin, os países latino-americanos são apenas pequenas moedas em seus negócios com os imperialistas. Stalin diz em Washington, Londres e Paris: reconheçam-me como um parceiro em condições de igualdade
e eu ajudarei vocês a esmagar o movimento revolucionário nas colônias e semicolônias. Para isso, tenho sobre minhas ordens centenas de agentes como Lombardo Toledano. O stalinismo tornou-se lepra do movimento de libertação mundial. Não conheço suficientemente o aprismo para dar sobre ele um parecer definitivo. No Peru, a atividade deste partido tem um caráter ilegal e, consequentemente, é difícil observá-la. Os representantes do APRA no Congresso de Setembro contra a Guerra e o Fascismo, reunido no México, adotaram, em minha opinião, uma posição digna e correta conjuntamente com os delegados de Porto Rico. A esperança é que o APRA não se torne uma presa do stalinismo, porque isso paralisaria a luta pela libertação no Peru. Eu creio que os acordos com os apristas em tarefas práticas bem definidas são possíveis e desejáveis, sob condição de uma completa independência organizativa. Que consequências terá a guerra para os países da América Latina? Sem dúvida, os dois campos imperialistas tentarão envolver os países latino-americanos na guerra para em seguida reduzi-los à escravidão completa. O vário palavrório antifascista somente prepara o terreno para os agentes de um dos campos imperialistas. Para prepararem-se para a Guerra Mundial, os partidos revolucionários da América Latina deveriam se aproximar uns dos outros. Num primeiro período da guerra, a posição dos povos fracos pode tornar-se muito difícil. Porém, os campos imperialistas se enfraquecerão cada vez mais, mês após mês. A luta mortal entre eles permitirá aos países latino-americanos. Eles serão capazes de atingir sua completa libertação se à frente deles estiverem partidos e sindicatos verdadeiramente revolucionários, anti-imperialistas. Não se pode cair de circunstâncias históricas trágicas através de estratagemas, frases ocas ou pequenas mentiras. Nós devemos dizer às massas toda a verdade e apenas a verdade. Quais são, na sua opinião, os métodos e as tarefas dos sindicatos? Para que os sindicatos possam ser capazes de reunir, educar e mobilizar o proletariado para uma luta de libertação, eles devem se libertar dos métodos totalitários do stalinismo. É preciso abrir os sindicatos aos trabalhadores de todas as tendências, mantendo-se a disciplina na ação. Toda a pessoa que transforma os sindicatos em uma arma destinada a fins externos, em particular como instrumento da burocracia stalinista e do imperialismo democrático, divide a classe operária, a enfraquece e abre as portas à reação. Uma completa e honesta democracia no interior dos sindicatos é a condição mais importante para a democracia no país. Para terminar, eu peço a você que transmita minha saudação fraterna aos trabalhadores da Argentina. Eu sei que eles não acreditam nas desagradáveis calúnias que os agentes stalinistas fazem circular no mundo sobre minha pessoa e sobre meus amigos. A luta da Quarta Internacional contra a burocracia stalinista é uma continuação da grande luta histórica dos oprimidos contra os opressores, dos explorados contra os explorados. A Revolução Internacional libertará todos os oprimidos, inclusive os trabalhadores da URSS.